Ainda estou com a mensagem do pastor do domingo no meu coração. Falava sobre o chamado de pessoas improváveis para obras impossíveis, né? O Senhor chamar aquele que não tem valor algum para fazer grandes coisas, né? Aquele que o mundo rejeita, aquele que o homem não dá valor, aquele mendigo que talvez hoje nós o observamos lá na Praça da Sé, na qual até mesmo a sua família o abandonou. É para essas pessoas que ele veio, é para essas pessoas que ele tem um excelente chamado, um grande chamado. E nós vemos grandes homens de Deus, o pastor até usava o termo de que muitos deles dão desculpas, né? Para não estar fazendo aquilo na qual foram chamados. E o pastor trazia um alerta para que nós não venhamos dar desculpa ao Senhor, porque quem capacita Ele, e quando Ele chama, Ele diz assim, quando o Senhor foi libertar Moisés, depois libertar o povo do Egito, e o Senhor disse, mas quando eu chego lá, eu vou falar o que para Faraó? Só diz para ele assim, o eu sou te enviou, e eu quero te dizer que o eu sou te chamou, o eu sou, quando diz eu sou, Ele está dizendo, eu sou o que sou, não há outro acima de mim, não há outro maior do que eu, e o eu sou te chamou, foi Ele que te trouxe aqui nessa noite, foi Ele que te chamou, te tirou das trevas para estar aqui nessa noite adorando o seu nome. Então não se preocupe com mais nada, porque se o eu sou te chamou, Ele se encarrega e se incumbe de todo o resto, em nome do Senhor Jesus. Amém? O pastor citou vários personagens da Bíblia, né? Jeremias, citou Gideão, citou Maria. O próprio Jesus foi muito humilde, louvado seja Deus. E eu quero puxar ainda mais um pouquinho em cima desse tema que o pastor nos trouxe no domingo, puxar mais um pouquinho, estender mais um pouquinho sobre um personagem, no qual, se nós for parar para analisar, é algo tremendo o que o Senhor fez para cumprir uma promessa escrita lá no livro de Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos entender rapidinho. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19, versículo de número 28. Lucas 19, capítulo 28. A entrada de Jesus, triunfal de Jesus em Jerusalém. Louvado seja Deus. Aí você vai perguntar, mas Marcão, quem que é o personagem? Sem ofender ninguém, a personagem que Deus pôs ao meu coração é a jumentinha. Louvado seja Deus. Ele entra glorificado na labacalachoremecandavas. Aleluia. Ele entra glorificado em Jerusalém, cumprindo a promessa do livro de Zacarias, que dizia assim, lá em Zacarias 9, versículo 9, vai dizer assim, dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, num burrico, filho de jumenta. Zacarias já estava profetizando a entrada do Senhor em Jerusalém, e para que essa promessa se cumprisse, que essa profecia se cumprisse, precisava de um personagem, e o personagem era o jumentinho, era o burrico, filho de uma jumenta, que nunca tinha sido montado, e é desse personagem que eu quero conversar e trazer algo de Deus para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Lembrando que não estou aqui para ofender ninguém, o jumento é apenas o personagem na qual nós vamos estar vendo aqui nessa noite, amém? A Bíblia vai dizer assim, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tendo dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o, trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Quando soltaram o jumentinho, os seus donos chegaram e lhe perguntaram, por que soltais o jumentinho? E responderam eles, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E, lançando-o sobre o jumentinho, as suas vestes, ajudaram Jesus a montar. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quando já chegava
perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo assim: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Louvado seja Deus. Amém? Até aqui. Glórias ao Senhor. Como eu já disse aqui, a palavra aqui vai dizer sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que vai remeter lá o livro de Zacarias, na qual há uma profecia, na qual isso aconteceria, que o Rei dos Reis entraria em Jerusalém montado numa jumentinha. Louvado seja Deus. E coisa que me chama muita atenção nessa passagem, é que o Senhor Jesus traz a 2 dos seus discípulos a incumbência de fazer o seguinte: olha, nós estamos aqui já próximo a Jerusalém, estamos aqui próximo de Betfagé, de Betânia, e vai à frente a aldeia, e quando vocês chegarem lá, logo na entrada da porta da aldeia, vocês verão ali um jumentinho, na qual ele nunca foi montado, e na qual ele vai estar amarrado. E os discípulos obedientes vão à frente. E exatamente essa cena acontece. Quando eles vão adiante, eles encontram na entrada da cidade um jumentinho amarrado e que nunca havia sido montado. Isso começou a me chamar a atenção, me trouxe uma intrigação, me intrigou muito. Nós vemos aí rodeios onde, normalmente em rodeio os animais não precisam ser domados. Quanto mais bravo ele for, é melhor. Mas se nós formos pegar aí um cavalo, se nós formos pegar um burro, se formos pegar um jumento, desses 3 animais, o mais difícil de ser domado é justamente o jumento. E a Bíblia vai dizer aqui que o jumento que Jesus queria para adentrar seria um jumento que nunca havia sido montado. Louvado seja Deus. E o que eu aprendi? Para se domar um jumento, vai muito tempo. Semanas, meses. E eu estava procurei lá no Google, como se doma um jumento. Algumas pessoas usam a técnica de trazer ele para perto de si. E normalmente o jumento que ele não é domesticado, ele fica amarrado, pelo fato de ele poder ferir pessoas. Então ele fica preso justamente porque ele é muito bravo, ou talvez porque ninguém tivesse conseguido ainda domar aquele animal, ele ficaria preso para que ele não viesse trazer dano, machucar ninguém. E o que é feito para se domesticar um jumento? Algumas pessoas usam a técnica de dia a dia. Vai lá num dia, avisa o seu rosto fazendo um carinho. No dia seguinte, repete a mesma coisa, avisa ali o seu rosto, conversa até com o jumento, para que ele possa até adquirir uma certa confiança no seu domador. E isso na primeira semana é feito todos os 7 dias da semana. No segundo dia, ele continua o mesmo processo de passar um carinho no jumento e já coloca o freio sobre ele. E esse processo segue por mais 7 dias. Passado 2 semanas, no terceiro dia, ele já pega um pano, um tecido, joga no lombo do jumento, mas não monta. Ele passa o carinho, coloca o freio sobre ele, joga um pano sobre o jumento, mas não monta. Na 4ª semana, ele repete todo esse protocolo. E já na 4ª semana, ele tenta montar o jumento. Só que muitas das vezes, mesmo depois de todo esse processo, ele não permite ser montado. Porque o jumento ele tem várias características peculiares do animal. Ele é teimoso. Na grande maioria das vezes, ele empaca. Ele é burro. Ele é jumento, mas ele tem as características do burro. Porque ele é de difícil domesticação. Louvado seja Deus. Aleluia.
E muitas das vezes nós somos exatamente da mesma maneira. Estamos aprendendo, ouvimos, e muitas das vezes somos como um jumento. Não somos domesticados como deveríamos dentro da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer aqui que o jumento que Jesus precisava para adentrar em Jerusalém seria um jumento que jamais tivesse sido montado. Louvado seja Deus. Ou seja, um jumento virgem que homem nenhum pudesse sentar sobre ele, tivesse sentado ou montado sobre ele. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que acontece exatamente como Jesus havia dito. Vai à frente, quando entrar na porta da cidade, haverá ali um jumentinho que nunca foi montado. E vai acontecer mais. Vocês desamarram, e no momento que vocês estiverem desamarrando, o seu dono vai aparecer e vai perguntar: o que é que vocês vão fazer com ele? E vocês vão responder: Jesus precisa dele. Louvado seja Deus. Jesus precisa dele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que me chamou a atenção com tudo isso? Aleluia, louvado seja Deus. Quando eles vão lá e lançam mão, aleluia, do jumento, e o seu dono aparece, a Bíblia diz assim que o dono questiona: o que é que vocês vão fazer com ele? Imagina se eu chego lá na casa do pastor e chego: Eliane, dá a chave do carro do pastor aí que o irmão viu se está precisando do carro. Oh, mas o carro é do pastor, o que você vai fazer? Não, eu estou precisando, não interessa o que eu vou fazer, eu estou precisando. Ele mandou vir pegar o carro, eu vim pegar o carro. Daqui um pouco eu vou poder, que a carta está quase saindo. Louvado seja Deus. Aleluia. É esquisito, mas o dono ali não questionou. Sabe por quê? Porque eu imagino que aquele homem já tivesse tentado domar aquele animal por inúmeras vezes. Eu imagino que aquele homem já tivesse tentado domesticar aquele jumento e sem sucesso, porque aquele jumento não estava junto com outros animais. Ele estava num canto separado, na entrada da cidade, amarrado. O que vai demonstrar que aquele animal já foi tentado ser domesticado, mas sem sucesso algum. O seu próprio dono coloca-o de canto e deixa-o amarrado, separado dos outros. Louvado seja Deus. Aleluia. Só que o que eu acho lindo é que era justamente desse animal que Jesus queria e precisava. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez você tenha se sentido da mesma maneira, aleluia, lançado de canto, jogado de lado, afastado de todo mundo. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Talvez o seu marido não conseguiu, aleluia, trazer algo, aleluia, que te trouxesse paz ao coração. Talvez o seu amigo não conseguiu, aleluia, talvez trazer a sua vida, fazer com que você mudasse talvez o seu gênio, o seu temperamento, aleluia, a sua condição. Mas eu quero te dizer algo nessa noite: Jesus precisa de você. E se tem alguém que é capaz de transformar pessoas, de mudar situações, de mudar pessoas que estão jogadas de lado, esse alguém é Jesus. E Ele precisa de você, Ele precisa de você, Ele chama você nessa noite, Ele precisa de você. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí eu fico imaginando, o jumentinho já devia estar encostado lá por algum tempo, eu quero acreditar. E aí eu fico imaginando o jumentinho vendo alguém desamarrando ele e se pergunta: o que é que está acontecendo? Já vão tentar fazer tudo isso de novo? Não conseguiram, já derrubei 6, 7, já dei coice em mais 5. Me colocava com os outros animais e eu sou muito bravo, ninguém consegue me domar, ninguém consegue me mudar. Mas Jesus consegue. Aleluia. Jesus muda temperamento. Aleluia, Jesus muda, aleluia, coração. Jesus transforma pensamentos.
Aleluia, talvez você diz, olha, eu sou desse jeito, eu nasci desse jeito, eu dou coice mesmo, eu piso mesmo. Eu quero te dizer que Jesus está te chamando do jeito que você é, para Ele transformar a sua condição e te fazer uma nova criatura. Aleluia, talvez você foi colocado de canto por causa do seu temperamento, mas o Jesus que eu prego, o Jesus que eu sirvo, transforma pessoas, transforma vidas, e aleluia, tem um chamado para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Imagina o jumentinho. Bom, fiquei aqui tanto tempo parado, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim que então o dono fala assim: ué, o que vocês vão fazer com ele? Jesus precisa dele. Eu imagino que quando aquele homem viu desamarrando o jumento, ficou, o que vão fazer com esse jumento? Eu já tentei de tudo e nada deu certo. E quando vê ali os discípulos desamarrando o jumento, vamos ver o que está acontecendo. O que eles querem? Jesus precisa dele. Ah, é? Pode levar. Porque certamente ele já tinha tido trabalho com aquele jumento. Ninguém tinha montado ele ainda. Ninguém conseguia ainda ter domesticado. Talvez ele ficou até intrigado em dizer: olha, eu vou atrás só para ver mais quantos ele vai derrubar. Louvado seja Deus. Mas mal sabia ele que quem precisava do jumentinho era Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então eles pegam os discípulos, como diz a palavra, pegam as suas vestes, jogam sobre o jumento e levam até Jesus. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz assim: louvado seja Deus. A Bíblia não vai dizer isso, mas eu quero conjecturar isso, pensar, imaginar isso na minha mente. O jumentinho chegando, os discípulos trazendo ele pela corda, já com os panos, com as roupas dos discípulos jogadas sobre ele. E o jumentinho se aproximando até o local onde Jesus estava. E o jumentinho pensando: é esse aí que eu vou derrubar. Mais um que vai para o chão. O meu temperamento é forte. E a Bíblia vai dizer que os discípulos ajudam a Jesus a montar o jumentinho. E aí eu quero imaginar, aleluia, que quando o jumento se vê montado por Jesus, ele pensa assim: o meu temperamento é forte, mas o poder dele é maior, eu não posso fazer nada. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Talvez você já tentou fazer de tudo para mudar talvez o seu temperamento. Já fez de tudo para tentar mudar, aleluia, a condição que você se encontra. Talvez você fez de tudo para você transformar, porque muitas das vezes as nossas palavras, ela ferem pessoas, ela magoa pessoas, e muitas das vezes nós queremos mudar, mas o nosso temperamento é muito difícil ser transformado. Mas eu quero te dizer que o Jesus que está te chamando tem um temperamento melhor que o seu, maior que o seu, o poder dele é maior que o seu, e ele quer estar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele quer estar sobre você, ele quer estar sobre a tua vida. Se permita ser ademoestado por ele nessa noite, se permita, aleluia, que a palavra dele adentre ao teu coração, porque a palavra transforma, a palavra purifica, a palavra renova, e ele quer fazer isso na tua vida. Louvado seja Deus. Ele quer fazer isso sobre a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Ele é sobre a minha e a tua vida, o nome dEle é sempre glorificado. Aleluia, nós somos instrumentos, temos um chamado da parte dEle, e Ele precisa de mim e de você. Se disponha, aleluia, a estar fazendo algo para o Senhor. Se disponha, aleluia, a estar com Ele sobre a tua vida. Permita que Ele esteja sobre você, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre as tuas condições, e Ele fará tudo sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer então que Jesus, já montado sobre o jumentinho, começa a entrar em Jerusalém. Louvado seja Deus. Começa a caminhada rumo a Jerusalém. E a multidão vai seguindo Jesus juntamente com seus discípulos. Só que a Bíblia vai dizer aqui que aonde o jumentinho ia passando com Jesus sobre ele, eles iam colocando tapetes na frente do jumento, iam jogando palmeiras sobre Jesus, sobre o jumento. E eu imagino que o jumento não estava acostumado com aquela situação. Certamente, quando ele viu aquele alvoroço, aquele monte de gente em volta, aquela bagunça toda, tenho certeza que o jumentinho pensou em empacar. É da característica dele querer parar muitas das vezes no meio do caminho. E quantas das vezes nós somos exatamente igual ao jumentinho. Quando vemos o caminho se apertando, quando vemos algo diferente no meio da caminhada, nós pensamos em parar, em empacar, em deixar de fazer. Mas ele estava carregando a Cristo, a Jesus, e ele não podia parar, mas ele permanece firme. Eu não sei quais as dificuldades que têm aparecido no meio do teu caminho, mas em nome de Jesus, continua, não para, ainda que esteja tudo diferente, esteja tudo estranho, não para. O jumentinho não tinha vivido ainda aquela situação, não tinha passado por aquele processo de tanta pessoa, gente em cima dele. Louvado seja Deus. Uma coisa que eu aprendo com Jesus, que Ele sempre nos mostra, louvado seja Deus, o destino. Qual será o destino? Mas só que a trajetória, Ele não nos revela, porque se a trajetória nos for revelada, nós paramos no meio do caminho. José se torna governador do Egito, sonha um dia, conta o sonho para os seus irmãos: vocês vão se dobrar sobre mim, papai vai se dobrar sobre mim. Que coisa gloriosa. Acredito que ele acorda feliz em realizar e em contar o seu sonho para os seus irmãos. Mas mal sabia ele que para ele chegar a governador, ele teria que ser vendido como escravo, teria que passar na prisão, teria que sofrer calúnia, aleluia, ser lançado na prisão por uma segunda vez, até a promessa se cumprir. Se às vezes ele entende, se Deus revela o caminho, muitas das vezes, opa, eu não quero isso não. E muitas das vezes nós somos como o burrico, queremos parar de fazer aquilo no qual fomos chamados. Queremos voltar para trás, queremos deixar de fazer. Mas só que eu entendo que a mesma maneira que aquele burrico ficou assustado, ele deve ter se sentido importante. Olha, estão batendo palmas para mim. Olha, estão me glorificando, isso tudo é para mim. Mal sabia ele que, louvado seja Deus, que quem estava sobre ele era Jesus. Aleluia, que tudo aquilo era para Jesus, era para o Cristo. Aleluia, a adoração era para o Cristo, porque eles viam a promessa de Zacarias se cumprindo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão adentrando a Jerusalém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O que é que o Senhor tem prometido a você? Qual a Jerusalém que Ele lançou para a tua vida? Aleluia. Jesus precisava do burrico para chegar a Jerusalém, mas o caminho, aleluia, muitas das vezes ele é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele tem uma Jerusalém para você, mas para você passar o caminho, Jesus precisa estar sobre a tua vida. Jesus precisa estar sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece quando estamos montando talvez um cavalo, um burrico, ou talvez uma jumenta? Quando ele empaca, qual que é a primeira coisa?
E muitas das vezes é necessário Deus fazer isso conosco. Muitas das vezes vem a palavra mais dura, vem o alerta do Espírito Santo, vem a palavra chamando a atenção. É porque muitas das vezes estamos querendo parar no meio do caminho. Mas se você está ouvindo da parte de Deus, receba e continue a trajetória e permita que Jesus esteja sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Às vezes um cutucãozinho é bom, porque para que não fiquemos parados no meio do caminho e chegamos no final, que é Jerusalém. Ele tem uma Jerusalém para você. Ele está chamando você nessa noite. Vá ao encontro dele. Permita que ele esteja sobre a tua vida. Permita que ele seja glorificado através da tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Fomos chamados, e muitas das vezes é do ser humano, às vezes por pregar bem, se vangloriar, dizendo eu sou, ou por cantar bem, ou por tocar bem, dizer eu faço, eu posso. Mas nós que estamos aqui ministrando a Cristo, somos só o jumentinho levando Jesus. Aleluia. Se existe alguma exaltação nisso, é para o nome dele. Se existe alguma exaltação nisso, é para a glória dele. Louvado seja o nome de Jesus. Imagino eu que depois Jesus desce em Jerusalém do jumentinho, e o jumentinho volta para o seu local de origem. Acredito, porque como Jesus era muito correto em tudo, ele manda os seus discípulos levarem o jumentinho de volta para o seu antigo dono. E eu imagino, é tudo imaginação, a gente costuma pensar um monte de coisa. O jumentinho encontrando com outro jumentinho, glória a Deus, e falando para ele assim: você não sabe o que aconteceu comigo ontem. Entrei na cidade, todo mundo batia palma para mim. Todo mundo jogando palmas para mim, jogando palmeiras, colocando tapete para mim passar. E o outro burrinho: como assim? Estou falando, é verdade. Você não acredita? É verdade. Jogaram palmeiras, as pessoas batiam palma para mim, as pessoas colocaram tapete para mim não sujar meus pés, a multidão me cercava, eu me senti tão importante. Eu imagino o jumentinho: vamos lá de novo então que eu quero ver esse negócio. Aí o jumentinho fica na porta da entrada, e o outro jumentinho vai. Volta dali 5 minutos, o outro jumentinho todo machucado. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Ontem eles gostavam de mim, hoje me chutaram, me bateram, me tacaram pedra, me deram paulada. E aí o jumentinho talvez vire para ele e diga assim: já sei o que aconteceu. É porque ontem você tinha Jesus na tua vida. É porque ontem Jesus estava sobre a tua vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Sem Jesus eu só vou quebrar a cara, só vou me machucar, só vou bater a cabeça, não vou ter destino e vou voltar machucado. Mas ainda que você esteja aqui nessa noite machucado, ferido, Jesus precisa de você. Aleluia. Talvez você ainda não tenha, aleluia, sido montado, talvez você ainda não tenha sido ademoestado. O Senhor quer te ademoestar, Ele quer te ensinar. Deixa Ele estar sobre a tua vida, deixa Ele estar sobre você, porque, aleluia, nós somos chamados, nós somos o jumentinho que leva a Cristo. Quando Ele é glorificado, nós nos alegramos, mas a glória é sempre dele. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Puxando o gancho do que o pastor trouxe no domingo, não vejo ninguém mais improvável para ser usado do que o jumentinho. Louvado seja Deus. Se Ele usou o jumentinho, imagina você o que Ele pode fazer na tua vida. Imagina o que Ele pode fazer na tua vida. Talvez você diga: mas Marco, eu me sinto como um jumentinho. Não tem problema, é dessas pessoas que Jesus gosta, como o pastor nos trouxe, de pessoas improváveis, aleluia, que se sentem totalmente incapazes. É dessas pessoas que Ele gosta, para mostrar a capacidade de Cristo se aperfeiçoar na sua fraqueza, se aperfeiçoar na onde não há força, aonde não há vigor. Louvado seja o nome de Jesus.
Aleluia. Ele está te chamando. Ele está chamando. Ouça o chamado dele. Aleluia. Talvez você está pensando em parar no meio do caminho. Talvez você está querendo parar porque as coisas estão sendo difíceis no meio da trajetória. Mas ele não me falou que eu ia ter que passar por isso. Ele não me falou que eu ia ter que passar por aquilo. Mas se alegre com algo. Ele está sobre você. Ele está passando com você. Louvado seja Deus. Tá difícil? Tá. Mas sem ele fica pior. Tá difícil? Tá difícil. Sem ele, sinto te informar, mas vai ficar pior. Você vai se machucar mais ainda. Talvez acontecem coisas na nossa vida que na maioria das vezes nos traz espanto, nos assustam. Louvado seja Deus. Mas quando Ele chama, quando eu sou, que enviou Moisés, chama, aleluia, a presença dele sempre vai na frente. Senhor, se a tua presença não fores comigo, aleluia, eu não irei, mas a presença dele é sobre a tua vida, ela vai com você, ela está sobre você, deixa ela fluir de dentro, deixa ela fluir da tua vida, aleluia, ela está sobre a tua vida, sobre a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Lembre-se de algo, nós somos apenas o jumentinho que carrega Jesus. Aleluia. Eu me alegro pelo privilégio do Senhor ter me dado a oportunidade de poder falar um pouquinho do amor dele. Mas não me engrandeço por isso, eu glorifico a Ele, porque eu tenho certeza que vidas têm sido alcançadas, que vidas têm sido restauradas, que vida tem sido tocada por aquilo que o Senhor tem me chamado para realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho a convicção, não me ensoberbeço por isso, mas me alegro, porque mesmo sendo um jumentinho, Ele precisa de mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez você se sinta da mesma maneira, amarrado, jogado do canto. Ele mandou eu até aqui para te dizer que Ele está te chamando e precisa de você. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Permita, aleluia, louvado seja Deus. Ouça o chamado, aceite o chamado, entenda o chamado. Ele te chama para um particular maior. Ele te chama para um particular profundo contigo. Ele te chama para um particular especial. Se lance a Ele, deixa Ele domar os seus caminhos. Quando nós estamos em cima do cavalo, em cima do jumentinho, e temos as rédeas na mão, nós o levamos aonde Ele quer. Se Jesus está sobre a tua vida, permita que Ele dirija os seus passos, que Ele dirija a trajetória da tua vida, que Ele dirija, aleluia, a sua caminhada, que Ele dirija a sua trajetória. Louvado seja Deus. Se permita ser montado por Jesus. Montado no bom sentido, porque nós vemos aí na macumbaria pessoas que são cavalos do diabo, são cavalos aí de pombagira, de demônios, de entidades que levam essa pessoa para o abismo. Mas quando Jesus está sobre o jumentinho, Ele tem momentos de alegria, de felicidade, de paz, como esse teve. Quando Jesus sai da vida dele, ele volta a ser só um jumentinho desprezado, volta a ser amarrado e ficar encostado. Ele não te chamou para ficar encostado, Ele te chamou para te usar. Ele te chamou para te usar. Se permita ser usado por Deus. Louvado seja Deus. Se permita, deixe Ele te usar, em nome do Senhor Jesus. Foi isso que o Senhor pôs no meu coração nessa noite. Aleluia. O Senhor precisava de uma coisa simples, para que uma promessa se cumprisse. Aleluia. Aleluia. Você é a promessa do Senhor. Você tem um chamado do Senhor sobre a tua vida.
Se permita ser montado por Ele, ser usado por Ele. Ele está te chamando e precisa de você nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de paz, de vitória, de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. E assim eu já quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém?